E aí pessoal, eu sou o professor Benjamin aqui do Colégio Planck e hoje a gente vai comentar a prova de redação do Vestibular ITA 2020. Foi uma prova um pouco diferente do que a gente estava habituado nos anos anteriores, especialmente porque o tema foi claramente apresentado em forma de questão. Em que medida o conhecimento técnico-científico segue princípios ético-morais? Isso foi um pouco inusitado para a prova do ITA, mas é uma surpresa boa porque facilita o trabalho do candidato. Não mais ele precisa ficar procurando na prova qual é o tema para ser discutido, ele já está apresentado claramente, o que agiliza o trabalho. Então eu imagino que em geral a prova tenha sido um pouco mais clara na orientação que deve ser seguida. Agora, uma coisa importante sobre esse tipo de tema apresentado como questão é que justamente por ser uma questão, ele tem que ser respondido de forma explícita em algum momento do seu texto. Idealmente, o melhor lugar para montar essa resposta é na hora de você apresentar a sua tese, no final do primeiro parágrafo, mas quem quisesse poderia fazer a discussão ao longo da redação toda e montar a resposta explícita só lá na conclusão, no último parágrafo do texto. Só é importante que você tenha se certificado de em algum momento responder explicitamente essa pergunta. Ela não poderia ficar sem uma resposta clara. Segunda coisa importante sobre essa prova aí que foi um pouco diferente é a instrução específica que apareceu no cabeçalho da prova. Com base em um ou mais itens da coletânea e em seus conhecimentos. A parte dos seus conhecimentos, tranquilo, a gente já espera mesmo que provas de redação vão pedir alguma referência cultural específica do repertório do candidato. Agora, o que é interessante que foi um pouco diferente para as provas de redação do ITA foi essa primeira parte aqui. Com base em um ou mais itens da coletânea. Como o tema foi apresentado claramente em forma de pergunta, eles deram a opção de você trabalhar com vários itens da coletânea ou com apenas um deles. Em anos anteriores era recomendado que o candidato tentasse considerar o maior número possível de textos de apoio para conseguir adivinhar qual era o tema da prova, mas nesta prova você poderia trabalhar com pelo menos um e também com apenas um texto da coletânea. Era desnecessário tentar trabalhar com todos, o que também facilita o trabalho de vocês e ajuda você a escolher ali o texto de apoio com o qual você se identificou mais e combinar isso melhor com o seu conhecimento de mundo para elaborar um texto resposta a essa questão aqui. Então, assim, um formato de prova um pouco diferente, interessante e um pouco mais simples do que o do ano passado também. Em relação ao que escrever para esse tema aqui, uma sugestão que eu daria para vocês era focar nessa questão da ciência e da ética, que são as duas esferas temáticas que estão sendo contrapostas pela questão que foi apresentada. É óbvio que tem assim muitas abordagens diferentes que poderiam ser feitas, mas eu acredito que essa aqui seja a mais prática para um momento de prova. Eu trabalharia o tema como essa pergunta aqui, ó. O avanço científico tem sido ou deve ser pautado pela ética? E a essa pergunta, pensando naquela pergunta tema que foi apresentada pelo ITA, eu responderia que sim, que o avanço científico deve ser pautado pela ética. Construir o texto a partir dessa perspectiva aqui é um pouco mais simples, porque tem uma série de argumentos e referências que vocês poderiam usar para falar em defesa da ética, para falar que a ética deve orientar esse avanço científico. Que nesse embate entre essas duas esferas aqui, quem tem que dominar é a ética. De novo, no meu parecer, isso seria mais simples de trabalhar. E, pensando nessa resposta, vocês poderiam amparar essa abordagem pelo item 3 da coletânea de prova do ITA, que era aquele texto que falava do Stephen Hawking, dos riscos de se desenvolver uma inteligência artificial. Então isso casava com o texto de apoio que estava lá. E uma referência cultural, assim, fácil de você lembrar para usar, seria o livro Frankenstein, aí, um livro já muito importante da nossa literatura mundial, que aborda justamente as consequências do que acontece quando o conhecimento científico sobrepuja a ética, que é a história do livro, né? O cientista lá, o Victor Frankenstein, queria construir alguma coisa nova, diferente, montar a vida a partir de partes mortas e não considerou os limites éticos para essa busca, para esse avanço científico. Com esse elemento de coletânea e esse elemento de cultura, você já conseguia montar um texto bem embasado para responder a pergunta que foi proposta pela prova do ITA. Em outras palavras, se eu tivesse que montar um texto para essa prova, eu montaria um texto que fosse construído a partir dessa ideia aqui, que
Sem que princípios ético-morais sejam considerados, existe o risco de que o propósito mais fundamental do conhecimento tecnocientífico seja perdido, o benefício de toda a humanidade. Quer dizer, quando a gente não considera ética, é possível que a ciência não seja construída para beneficiar todas as pessoas. Que, como a gente viu, é aquilo que aparece no item 3 da coletânea e é aquilo que aparece nessa referência cultural. Ah, professor, eu queria uma referência cultural um pouco mais pop, não queria pensar tanto em literatura. O Exterminador do Futuro era uma série de filmes que encaixava bem aqui nesse tema para você discutir também. Matrix e muitos outros aí, muitas outras obras de ficção científica poderiam ser utilizadas como essa parte cultural aqui. Na minha opinião, do texto de apoio, o que era mais interessante era o item 3 mesmo, porque até você tem um especialista aí sendo mencionado que podia ser explorado no texto. Então é isso, foi uma prova assim um pouco inesperada, mas inesperada no bom sentido por ter apresentado claramente qual era o tema. E eu espero que vocês tenham ido bem e consigam o sucesso de vocês. Até a próxima!